muita honra que a gente celebra não só os 50 anos de dança do Luiz Arrieta, mas também os 15 anos do festival, a 15ª edição. Então é uma coincidência, né, essas duas datas redondas, né? 15 anos do Visões e 50 anos de dança do Luiz. E nessa 15ª edição, que vai ser uma retomada, né, desse momento delicado, né, que a gente viveu, né, dos 2 últimos anos, vai ser uma retomada da dança na cidade de São Paulo, e nada mais emblemático do que o Luiz dançar também nessa 15ª edição do Visões. Agradeço Oscar, Antônio, Iraciti pela presença, Simone também. Vai ser uma delícia ouvir vocês falarem sobre o Luiz, sobre a dança, sobre a cidade de São Paulo. E é isso, vamos conversar. Eu agradeço também a presença de todos, pessoas preciosas, raras, que precisam estar aí para que as pessoas que estão chegando no mundo das artes conheçam. Sempre que a gente puder colocar pessoas como vocês para falar, para contar histórias, porque aqui nós vamos desenrolar histórias de vidas que se cruzaram e continuam se cruzando em diferentes momentos, tendo como ponto de partida os 50 anos que o Luiz Arrieta está comemorando hoje. Então, para mim, é uma alegria imensa. Muito obrigada. Então, acho que a gente podia começar com o Luiz. Eu preciso falar que Oscar tem um compromisso já logo. Então, okay. Não sei se não seria legal que ele começasse, para que ele possa ter a tranquilidade também de poder sair quando ele precisar. Okay. Sim? Como quiser. Como quiser. Eu entrei meio empurrado pela... Não sei se empurrado. O destino ninguém empurra. O destino nos empurra, mas ao destino ninguém o empurra. E eu nunca tinha pensado em fazer dança nem nada, vou tentar ser breve, nunca nem imaginei que tinha que estudar para ser bailarina. Eu sei que hoje também se pensa assim, mas não é por isso, né? Mas realmente é verdade, total ignorância. Oscar não deve lembrar, eu era completamente... não tinha a menor ideia. Saúde, Antônio. Saúde. E Saúde. Obrigado. Um colega meu, Miguel Ángel Ibáñez, que ele me empurrou muito para assistir dança, teatro e aquelas coisas. Ele um dia me disse assim, no balé de Oscar Arraes, porque assim era conhecida a companhia de Oscar, né, que era o balé contemporâneo da cidade de Buenos Aires. Dice, na companhia do balé contemporâneo estão abrindo um curso especializado em homens, porque não tem homem para dança. O Brasil, para ser homens, né, de Argentina. Sí. Então, ele fez a inscrição, acabei entrando, e de isso eu gostaria muito que Oscar falasse como que surgiu essa ideia de querer ter uma escola. Para que ter uma escola? Porque a escola que nós fazíamos era só para homens também. Sim, Luiz, para você foi na escola, mas não foi uma escola propriamente dita, foi um curso. E, na realidade, eu estava repetindo algo que heredei, algo que recebi, porque eu comecei a fazer aulas de dança clássica en un curso también feito para hombres en el Teatro Argentino en La Plata, y era un curso de 3 años, así, además se llamaba curso acelerado para hombres. Y bueno, es porque no había tantos hombres como hay hoy en día en la profesión. Eso creo que es un fenómeno mundial. Y hacer un curso para hombres también nos dio a todos la oportunidad de trabajar más profundamente, más específicamente
en lo que en ese momento era como modelo ser un hombre de la danza. Esos modelos van cambiando como cambian en la sociedad los modelos todo el tiempo. Pero en ese momento fue muy importante, además elegí dos maestros que fueron prácticamente mis maestros, porque estaba Renate de Jotelius, que ella fue siempre muy, muy generosa con la enseñanza, y estaba Ilse Wittmann, una gran maestra de la danza académica, que era la maestra de la compañía. En realidad, yo llamé a los que tenía más cerca y les dije, ¿quieren hacer un curso gratis para hombres? A ver si pescan el anzuelo, a ver si se prenden. Y bueno, entre los que se prendieron apareció Luis. Pero yo estaba, les digo, es una confesión, pero con mucha alegría, estaba repitiendo un modelo que fue a mí el que me permitió entrar en la danza. Y yo creo que la enseñanza en sí misma no es nada más que eso, es repetir y transmitir los modelos que uno acepta, que uno imita, que uno sigue, no tratando de ser original, sino simplemente formando parte de algo que se continúa, que todos somos parte de ello y no hay tiempo para eso, es una continuación, ¿no? Como un árbol. A mí esa sensación me emociona mucho, formar parte anónima de un ser, vamos así, que es más grande que todos nosotros, ¿no? Que puede ser el arte, puede ser Dios, puede ser la naturaleza, bueno, estar ahí en conexión con el resto de la vida. Eso me da mucha fuerza para seguir adelante. Muito lindo. No. Muito lindo. Yo tengo la idea de una escuela, como vos decís, nunca pensé en un curso únicamente, ¿no? Para mí yo entraba en una escuela. Sí, es que sí, claro. Y una escuela donde, como vos mismo fala, teve los grandes nombres, que fueron Ilse y Renate, fallecidas dos, si no estarían aquí conversando con la gente, contando un poco. Están. Y esa escuela, para mí, me ensinó, além dos pasos, y principalmente além digamos, las formas y los modelos y todo eso, me ensinó formas de trabajar, formas de respeto humano y de relaciones entre las personas. Y llegado a Brasil, coincidentemente o no, fui verificar no meu pasaporte, un día 13 de marzo de 1974, o sea, con 2 años de grande experiencia, llegué a Brasil, casi atropelándome con Antonio no mismo día. Encontré en el trabajo de Antonio una respuesta a todo eso que yo ya venía recibiendo lá de Buenos Aires. A veces las personas, cuando hablan de la dirección de Antonio, resumen: Antonio veio y mudó el estilo de danza, tiró clásico y botó moderno. El negocio fue mucho más fundo do que eso. Era una manera de sentir un respeto con respecto a lo que se hacía. En fin, y aquello todo me resultó extremadamente familiar. Y con Antonio, a posibilidad de, a través de los workshops que él creó, fue otra escuela para mí. No solo fue un curso, y también cosa que a Ira manteve en las administraciones como directora de la compañía, que es a presencia de los estímulos a los trabajos nuevos y del desenvolvimiento de nuevos coreógrafos. Entonces, por eso estoy queriendo ligarnos nós todos aquí en ese encuentro, y que es de ensino, no sé si a palabra ensino, es de cómo pasar o conocimiento,
eu que tenho ascendência indígena, eu acho que se passa muito conhecimento através do exemplo, através de pequenas frases, através de pequenas danças, pequenos rituais que eu recebi. Com isso, adorei Hoyer, sem tê-la visto nunca, através de algum gesto de Oscar, através de alguma remontagem de Oscar. Sim. Então, eu acho que isso que nós vamos passando. Faltaria para mim, pessoalmente, faltaria o Ismael, que, como você disse, ele está aqui também, que também participou disto e que contribuiu para tudo isso. Mas eu vou falar menos porque eu tenho uma matraca. Então, vamos deixar a Antônio e a Lívia. É mesmo. Vou falar muito, né? Eu quero dizer uma coisa na tua fala que é muito importante. Como eu sou bailarina, e tanto o Oscar, que eu vivenciei, e o Luiz Arrieta, o que eu posso te dizer assim, ó, eles são a essência. Não tem nada mais do que isso. Além disso, é a técnica. Mas eles são a essência da criação, da vontade. Cada um ao seu modo, que eu acho que é um artista. Cada um ao seu modo. Mas eles são a essência. Eles não têm exemplos. Eles são eles. Ai, desculpa eu me meter. Eu prometo que eu não falo mais. É porque eu amo os dois. Obrigada, sim. Que divina. Obrigado, Simone. Obrigado. Linda, Simone. Linda, Simone. Homenageando os grandes coreógrafos. Muito bem. Bom, deixa eu falar um pouquinho do Arrieta. O Arrieta, eu conheci, ele era muito jovem. Aliás, nós dois éramos muito jovens. Eu um pouquinho mais velha que ele, porque temos alguns aninhos de diferença, mas não muitos. E quando ele chegou no Brasil, ele era uma coisa um corpo muito engraçado. Era um monte de braços e pernas, longos, 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 e que ainda não sabia articular muito bem tudo aquilo, porque era uma confusão, né? Era muita perna e muito braço. Então, eu me lembro que na primeira produção, em 74, que foi o Paraíso, que o Antônio Carlos coreografou, com a música do Hermeto Pascoal, o Luiz fazia um personagem, que eu já não me lembro qual que era, Luiz, o seu personagem. Era o diabo? Era o diabo. A serpente, claro. Era a serpente. E era muito engraçado. Foi um trabalho enorme. E de ver aquela criatura tão jovem e ainda tão verde, né? Porque o Luiz era muito verde, era muito jovem. Tinha começado a dança fazia muito pouco tempo. Então, como ele foi crescendo e como nós fomos tentando ajudá-lo nas dificuldades e para fazer com que as qualidades dele sobressaíssem, não é? Foi um momento muito interessante, muito interessante. Eu nunca vou me esquecer desses primeiros ensaios do Paraíso, com o Luiz Arrieta fazendo a serpente. Nunca vou esquecer. Antônio, foi muito claro. Quando eu fiz uma aula para ele, né? Alguém deve ter falado, está o Luiz aí, fui lá fazer uma aula. Quando eu terminei a aula, Antônio disse assim, olha, cara, você está muito cru ainda, mas a gente acredita, ele falou. A gente vai te dar uma oportunidade. E foi assim, eu acho que foi assim sempre. Claro. Queria falar um pontinho com respeito a esse tema das gerações passadas, que bebemos das gerações passadas, é o famoso mito da mitologia grega, das musas. As musas, uma delas dedicada à dança, que é a Terpsícore, são 9, elas foram filhas de Zeus
e de uma semideusa, que já vou falar o nome dela. E ela tem essas musas. Aliás, a palavra museu vem de aí, de musa. E por isso que museu não é um lugar onde se bota as coisas velhas. Museu é onde se colocam as coisas a serem descobertas. É o lugar onde se coloca todo aquilo que nos inspira como novo. E as musas eram filhas de Zeus e da memória. Ou seja, eu acho que os gregos já sabiam de tudo isso que nós estamos falando muitos séculos antes ainda. Não tem musa, não tem inspiração, se não tem passado, se não tem memória. Me parece que é isso que, de alguma maneira, o mito nos conta, não? Sim, perfeito, perfeito. A continuidade. Continuidade. Sim. Eu gosto muito dessa ideia de que, na realidade, o discípulo escolhe o mestre. E é assim, o mestre dá ferramentas, dá oportunidades, mas é o discípulo. Cada um de nós escolheu o que gostou, o que se sentiu identificado, animado por essa persona, por esse trabalho. Y es el mejor programa, el programa de estudios que cada uno hace de su propia vida, ¿no? Y ahí está la memoria, ¿eh? Mnemosyne. Ahí está la memoria, en la continuidad de las cosas que nos gustaron, que nos influyeron y que de alguna manera u otra copiamos en el mejor sentido, porque es copiando que también, como dijo Simone, aparece la esencia. Es isso. E depois, assim, o jovem, não só bailarino, como o jovem coreógrafo, ele vai se espelhar em alguém que ele admira, não é? Ele vai se espelhar, ele vai atrás disso, não é? Então, às vezes as pessoas se incomodam muito com os jovens coreógrafos, comparando-os com outros coreógrafos e tal. E isso é uma bobeira, para mim é uma bobagem, porque é lógico que o jovem coreógrafo vai ser inspirado por uma outra pessoa, não é? Até que ele encontre exatamente a sua própria linguagem, a sua própria essência para demonstrar. E isso é o que vai acontecendo. E é só no fazer, não é? No repetir, no fazer, no experimentar, é que as coisas vão se desenvolvendo. Mas tudo vem de alguma coisa, nada acontece do nada. É sempre uma grande corrente de inspiração, de estudo e de gerações que vão passando um para o outro, as suas experiências e o que pode se desenvolver ainda mais numa corrente sem fim, não é? Do que vai acontecendo e as transformações, porque não adianta, a dança é movimento, e a dança está o tempo todo se movimentando. Se alguém quiser estratificar numa determinada época ou numa determinado... Não acontece, porque ela não se permite ser aprisionada. Muda permanentemente. Muda permanentemente. E essa mudança é o mais enriquecedor, para mim, pelo menos. Eu acho que é o mais enriquecedor, é essa mudança contínua do movimento da dança. Sim, exato, Ira. Uhum. Eu queria falar uma coisa, né? Fala-se da primeira aula, né? Eu queria falar como aconteceu, pelo menos para mim, acho que eu nunca falei isso exatamente com ninguém, como que o Luiz começou como coreógrafo. A exemplo que o Trincheiras tinha feito lá no Guaíra, nós fizemos lá em São Paulo uma mostra de novos coreógrafos. Bom, o Luiz nunca se apresentava e tal. Aí aconteceu uma coisa. Durante uma montagem de Percussão para 8, que o Paulo Herculano compôs para nós, eu estava ensaiando uma vez um duo, que era o Luiz e a Léa Havas.
Aí eu fui fazendo. Chegou um momento que parava. Mas o Luiz não parou. Ele continuou uma movimentação a partir daquilo que estava vindo, do que ele estava colocando, né? E eu acho que não diz nada. Fiquei quieto vendo ele fazer e estava gostando daquilo, né? E outro aspecto que aconteceu nessa mesma produção é que tinha um trio e eu pedi para o Paulo fazer uma música que fosse até um ponto e voltasse a música toda. Bom, era um trio que o Luiz fazia parte e começou montando, aí chegou o momento da coreografia voltar. Eu comecei, mas o Luiz naturalmente não tinha nada de estranho naquilo. Naturalmente ele foi tomando conta e foi conduzindo essa volta da coreografia. Não é muito fácil de fazer, na verdade. E isso tudo me fez pensar, né? Eu digo, olha, aí tem coisa séria. Aí eu convidei ele para participar, ele não queria, né, dessas mostras, né? Mas aí ele finalmente fez. Foi quando ele fez Camila, que entrou no repertório, ficou no repertório e a partir daí ele nunca mais deixou de fazer coreografia para nós. Foi uma coisa que eu senti que era uma coisa natural na vida dele, assim, era a essência dele aquilo, fazer aquilo. Isso aí. E sabe uma coisa, Antônio, que agora você falando me faz perceber? As coisas que eu dancei, eu sempre me apoderei delas. Quando vi um coreógrafo, especialmente vocês que eram mais próximos, né? Quando vocês já conheciam um pouco mais, quando começavam as montagens coreográficas, eu não me lembro se eu pensava que era a coreografia de Antônio ou de Oscar. Era meu o trabalho. E eu ia fazendo. Eu acho que até, em algum momento, alguém deve ter falado até para mim, fica quieto, porque eu estaria até, digamos, atrapalhando a conversa quase. Mas sempre aquilo... Me lembro muito, por exemplo, no caso de Prelúdios com Oscar, quando ele estava montando o último movimento, o último prelúdio, ele mexeu uma pessoa que passava em um determinado caminho e nós todos parados esperando até que nos diga qual era o nosso caminho. Eu já, quando pegou a segunda pessoa, não tinha mais paciência, porque eu já sabia qual era o meu caminho. A partir é como quando você está lendo algo, ouvindo, você já percebe qual é o acorde seguinte. Que bonito! Claro, porque você espera aquele acorde, sabe? Pode ser que tenha uma surpresa e venha um acorde dissonante, mas mesmo assim... Então, eu me lembro que eu já sabia que ia passar por atrás, e quando Oscar veio e falou que era por aí, eu falei, lógico que é isso. Ele já tinha uma certa vidência naquela época, não é? Já percebia as resoluções. Que ótimo, Luiz. Essa montagem de prelúdios foi uma coisa deslumbrante. Todos aqueles personagens e as histórias que nós inventamos com aqueles personagens foram magníficas. Foi muito lindo aquilo. Muita história, muita história. Como bailarina, a montagem mostrou uma coisa maravilhosa. O elenco que Oscar escolheu eram os melhores bailarinos que tinha no grupo. Eu também entrei nessa história, mas eu sempre reconheci que meus colegas tinham uma experiência a mais, digamos, né? para fazer aquele trabalho. Então, me lembro que quando Oscar mais ou menos montou todos os solos assim, e um dia ele pediu para ir passando meio seguido, eu falei para mim, eu não posso deixar por menos. Eu tenho que ir lá e fazer alguma coisa que preste. Porque não, entende? Todos entravam lá e tinham, é como que se lhes dava a voz, fale você agora. E falava. O próprio gesto do Paulo Conti no início, que ele faz assim, entrega a voz para cada um dos participantes desse encontro, era aquilo.
E quando chegou a minha parte que tinha que falar fisicamente, né? Eu pensei, para mim, eu não posso... Estou falando de gente como a Sônia Mota, Lea Havas, a Ira, Ivonice. Era gente deslumbrante, sabe? Não dá para falar besteira. Elas eram bravas. Foi isso que o Luiz Eram, está falando aqui, ó. eram pesos pesados. Eram Totalmente. pesos pesados, isso. Totalmente. Totalmente. E Bueno, você era o mais jovem, se não me engano. Sim, sim, não Você, era- junto com era o Paulo quase, Contier, então. eram os mais jovens, não é, Luiz? Exatamente. sí, sí. E com respeito a isso que lembra Antônio, da participação minha, eu me lembro disso que Antônio está falando, dos ensaios. E eu lembro de Antônio, que Antônio tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, mesmo nos últimos encontros já no Ballet da Bahia. Antônio, por momentos, nos passa a imagem de Pietro Turrón y Durón, porque precisa ser así. Mas sempre Antônio me permitiu, digamos, tem no olhar de quando assiste ao ensaio, ou possivelmente no olhar de quando eu interferia na coreografia dele, tem uma coisa como dizendo, pode brincar, que eu deixo um pouco, sabe? E isso é uma permissão muito necessária. Mas essa permissão só acontece quando existe afinidade. Sim. Eu acho que a nossa era muito grande, Sim. muito feliz. É assim, E gente. você, Luiz, você dá essa permissão para os bailarinos que você coreografa? Essa permissão de brincar um pouco junto com você? Como que você lida com isso? Eu acho que eu sempre dei. O que acontece é que fui mudando a maneira de dar, porque a minha maneira era estrangeira. Estrangeira não só de país, estrangeira minha, da minha maneira de ser educado. Então, essa permissão era dada, mas possivelmente de uma maneira mais... eu lhe digo, você tem a liberdade... Por exemplo, quando eu falava para... Agora vocês têm 2 oitos para improvisar, cujas características são 3/4 dos tempos disto, mais 3/4 do tempo daquilo. Ou seja, é uma permissão tão cheia de condições, entende? Que era... Claro. Entende? Então, controlada, não é? Uma permissão controladíssima. Entende? Tínhamos que dançar a nota, o movimento na nota máxima. Não tem como não. Com Luiz Arrieta é dançar no limite do máximo. Exatamente. Da construção. E com o tempo penso, sim, Simone, e com o tempo penso que fui modificando isso, se foi modificando, e a última, escutei há pouco tempo, você estava, eu acho, presente, Ira, em um encontro assim, telemarketing, como este. Telemarketing. De Zoom. A Mari... Encontro de Zoom. Ou aqueles de mestres da dança. Aquelas Não, coisas, isso de talvez. Zoom. E a Marica falou Zoom. uma coisa tão interessante. Ela disse, É. estou aprendendo agora a dirigir sem dirigir. Quem disse? A Marica Shidari. Ah, Márica. Ah, entendi. Me pareceu Não me tão- lembro, mas enfim. me Pode pareceu- ser. Porque ela me disse, eu vivo... Porque isso que a Marica diz resume um pouco também. Eu quero sempre uma companhia que faça exatamente o que eu quero. Exato. Nos tempos, os desenhos que se produzam com isso assim, e quero que também sejam extremamente expressivos e livres. Não tem como juntar. É aquele livro que você me emprestou uma vez, Ira, que fala sobre a permissão para deixar que o ator ele seja caótico para poder... Então, aquilo dava para... Como que junto aquilo?
né? Como que junto esse bailarino que faz com precisão e tudo aquilo que estou imaginando que pode ser interessante e que ao mesmo tempo tem a voz própria. Então, quando a Marika diz que ela está aprendendo a dirigir sem dirigir, porque ela estava se referindo, imagino, aos últimos anos que vem passando estágio, sem dinheiro, com grandes dificuldades, com dois diretores que já são senhores de idade, e que ela está tentando ver de que maneira essas pessoas que têm vida própria, que têm que se virar, ao mesmo tempo, ela os dirige. É muito interessante. Oscar deve ter uma experiência também imensa com isso, especialmente com os trabalhos feitos com a universidade na China, ¿no? Sí, bueno, pero naturalmente, con el tiempo, el intérprete siempre se apodera de lo que hace, porque es imposible que no deje su marca. Deja su marca, siempre, siempre. Uno ve una vieja obra y cuando está viendo esa obra o ejercicio o coreografía, está pasando revista de todos los intérpretes que la hicieron y que dejaron esa marca. Es muy interesante. En mi última compañía, en realidad, lo maravilloso que se produjo es que los intérpretes, que eran muy jóvenes de la universidad, se apoderaban de lo que hacían, que eran coreografías muy viejas, y las actualizaban solos. Las ponían en el tiempo de hoy. Y no era un pedido mío, era natural. Eso fue fantástico. Pero bueno, con esto yo me estoy despidiendo de ustedes. Un placer enorme ver a mis hermanos, a Antonio, a Ira, a Luis, a Simón, ¿sí? Somos todos de la misma familia. No importa quién es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no importa. Beijo grande, Oscar. Beijo, Oscar. Beijo, Oscar. Prazer em te ver. Muchas gracias. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau. Que legal, que legal. Eu tenho tido, nós, né, Ederson, temos tido a alegria de acompanhar o Luiz nas últimas edições do festival. E pudemos ver como que ele cria, né, as suas performances com outros artistas que estão participando do festival. E eu fico muito encantada, porque, assim, parece que há uma rigidez, mas ela se dissolve na gentileza do Luiz, né? Então, a gente teve várias oportunidades de assistir ele com o Mauro Vrona, com uma... Você conhece Ira Mauro Vrona? Claro que conheço. Maravilhoso. Trabalhei com ele também, na época de São Paulo, Companhia de Dança. Ele nos ajudou muito em questões musicais, não é? Porque ele é um grande músico, um cantor, né? E ele é muito interessante, uma pessoa muito erudita. Né? Gosto muito dele. Que bom. Eu queria aproveitar, antes que eu esqueça, de cumprimentá-los pelos 15 anos das Visões Urbanas, porque realmente eu me lembro do início de vocês, não é? Há muitos anos atrás, na época da secretaria, quando nos conhecemos, e é bom, além de comemorar... Você na secretaria, viu, Iraciti? Ah, pois é. Eu não superei o trauma da sua saída ainda. Eu estou lá atrás. Eu superei, estou fora. Mas parabéns, viu? Passaram-se 15 anos, fantástico. E eu fui assistir alguns, eu me lembro, na Casa das Rosas, quando o Luiz se apresentou. Eu fui ver. Faz o quê? 2, 3 anos, né? Porque depois veio a pandemia, parou tudo, mas eu assisti os espetáculos. A Casa das Rosas, Antônio, é a única, praticamente a última mansão que ficou lá na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista. Uma casa belíssima, e que eles conservam muito bem. E tem alguns jardins, umas escadarias, e aí fizemos as apresentações.
Ficou muito bom, foi muito interessante. Porque no domingo eles fecham a Avenida Paulista, não é? Não tem carro. Então, a Avenida Paulista fica cheia de experiências, de pessoas cantando, os espetáculos na calçada, dentro das casas, nos teatros. É muito interessante. Eu não sei se já abriram outra vez, porque eu estou um pouco fora Abriram de novo a Avenida Paulista ou ela continua fechada? Retomando, né, com todas Estão as... retomando, né? É. Com a abertura. A Casa das Rosas está passando por uma reforma grande, mas entendi. a parte externa do jardim a gente vai poder ocupar, né, com o festival. Voltar a apresentar o festival. Que ótimo. Graças a Deus, né, está tudo voltando, né? Os espetáculos, os teatros, as pessoas. Então, porque esses anos foram muito duros, né? Sobretudo para o pessoal das artes e da dança, em particular, eu acho. Foi muito difícil, né? Mas já estamos superando tudo isso. Sim, o Luiz, inclusive, ele já deu também o UPA, né? Ele gravou trabalhos em vídeo, também foi nós fizemos 2 edições do festival online, que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, e foi muito bom, né? Claro. Foi muito, muito incrível. Pois é. Que mais? Então, que mais? Lu, mais alguma coisa que você queira conversar, Antônio? Não, eu queria deixar mais uma vez, não sei se consigo dizê-lo, a gratidão dos meus professores, de todos aqueles que foram jogando e para que a gente perceba, para que a gente aprenda, que foi muito menos em discursos e muito mais através dos exemplos. No caso, por exemplo, da Ira, é quase redundante. Eu era bailarino, a Ira dançava e a Ira fazia assistência de coreografia, entre outras coisas, né? E eu me lembro que eu via, quando a Ira corrigia algo, era porque ela também estava procurando isso quando ela dançava. E eu me lembro até de uma oportunidade que a Ivonice e a Ira, que eram as assistentes, elas se revezavam no ballet Mulheres, de Oscar Arraes. Então, quando chegava o pedaço de uma corria para frente e a outra tomava nota, e a outra corria para aqui para pegar a caneta, passava a caneta, parecia uma coisa de olímpica quase. Eu me lembro que eu falei assim até para a Ira: você não quer que eu fique aqui na frente? Porque eu não sei a coreografia. Mas dá para ver, quando tem que ser junta, é juntas. Porque é assim de simples o negócio. Quando tem que ser desigual, é desigual. Se a mão para cima, reto, todas é reto. A não ser que me diga, Ira, não, aquela é a solista, faz em diagonal. Aí tudo bem. Mas não, mas você sempre teve uma outra coisa de perspicácia do olhar, é a sua musicalidade, Luiz, né? Você é uma pessoa muito musical. Como disse a Simone agora há pouco, na nota mais alta, naquele momento, não é? E isso, o Oscar também é um coreógrafo assim, né? A musicalidade é extremamente delicada e perfeita, né? Exata dentro da emoção do movimento. Então, eu acho que quando as pessoas têm essa musicalidade, é muito mais, percebem muito mais as coisas, quando elas estão corretas, mesmo que não tenham o hábito de fazer, mas percebe. Né? A musicalidade ajuda muito para isso. Que você logo em seguida queria. Você logo quis. Quer dizer, você estava, como assim, você estava no palco, mas você estava sempre com o pé na coxia ou na plateia, também. Sim. Não é? Sim. Você nunca ficou no início, né? Ficava no palco, mas estava sempre também querendo pular para outros, olhar de uma outra perspectiva. Porque isso é interessante, né? Logo cedo você começou a ter essa vontade.
Tudo o que acontece no palco e no teatro como um todo é o espetáculo. Sem dúvida, sem E, dúvida. e tudo calhou tão bem, sabe? Eu lembro de uma das primeiras broncas que eu li, que não é bronca, é um tipo assim, Luís Manca, que me deu Antônio. Fiz Camila, que passou ao repertório e passou a ser levada muitas vezes em vários teatros. Claro. Um dia chegamos e a Camila tinha um paninho pendurado com um fio. Essa era a grande produção que tínhamos naquela época. E chegamos e está o assistente, eu acho que é o próprio Antônio, vendo a altura do fiozinho. E eu cheguei no horário dos bailarinos. E Antônio me disse, é sua coreografia, tem que chegar antes. Claro. E Antônio lembra. Mas é tão claro, sabe? Foi tão claro isso. Porque, claro. Mas, porque aí é que é o aprendizado, né? Exatamente. É que o Luís fica tranquilo, porque ele me viu supervisionando essa nossa grande cenografia, mas eu disse para ele, a coreografia é tua, não é minha. E nós Você é que tem que cuidar. Supervisionando as luzes bem afinadas, supervisionando tudo. Então, esse lado de Antônio, aí vem ele, né? O Luís, aí vem ele também, é porque somos neuróticos, porque este trabalho precisa dessa espécie de neurose. Não sei se a palavra é neurose, mas é um desejo porque tudo saia o melhor possível. Sentimos muito prazer quando sentimos o espetáculo bem acabado. E mesmo sabendo que o 100% de nossa dedicação será miserável porcentagem no destino do espetáculo, que poderão acontecer 1000 coisas que nós não dominamos. Mas nós mas a busca pela qualidade das coisas, não é? Do bem fazer, do bem interpretar, é a busca de todos nós, né? Quando você está fazendo alguma coisa que seja denominada arte, em qualquer setor da arte. Então, existe sempre essa busca, né? De fazer as coisas com qualidade, com precisão, com clareza, limpas, claras para a audiência. Isso é uma busca. Não sei se chama neurose, perfeccionismo. Deve dar muitos nomes, mas eu não sei se é. Eu acho que é a busca. Eu chamaria até de amor. Exatamente. Um amor por aquilo. É uma maneira de interagir com aquilo. É um ato de amor. E tanto que, quando acontece com pessoas, por exemplo, assim, eu considero vocês dos meus melhores amigos, das pessoas com quem eu mais gosto, apesar de no momento não estarmos fazendo nada de dança, né? Mas isso tudo ficou, e aquela harmonia toda não poderia acontecer se não tivesse um amor por trás disso. Não teria como. Exatamente. Porque também sem amor não se faz dança, não é? É preciso ter muita vontade e muito amor. E muita coragem, sobretudo aqui no Brasil. Sim. Colegas sabem disso, todos nós sabemos disso. Eu ia perguntar para a gente, que vocês estão falando de amor, né? Acho que nesse momento que a gente vai continuar atravessando, né, no Brasil, mais do que nunca nós vamos ter que ter um reservatório de amor e de paciência enorme. Eu não sei como vocês estão enxergando, né, esses dias que virão, né? Sombrios, né? Mas difíceis. A gente vai, né? Haverá artes em tempos sombrios, sim. Isso. Para fazer, temos que ter amor e há que ter cojones. Também. Não vai. É verdade. Bem, Luís, vocês querem uma palavra final? A gente está encerrando. Bom, eu quero só dar um beijo enorme para o meu amigo Luís Arrieta, pelos seus 50 anos. Aquele abraço de irmão,
Não é que faz tempo que a gente não se abraça, Toca. tá? 1000 beijos para você, parabéns Muchas gracias, Ira. por essa carreira maravilhosa que você conquistou, construiu com muito sucesso até hoje. Muchas gracias, muchas gracias. Beijos. Adorei ver vocês, Antônio e Simone. Beijos também. Beijo. Olha, eu só queria dizer uma coisa, que a dança brasileira deve e deverá sempre, infinitamente, a vinda do Luiz aqui. Ele foi pensado lá em Buenos Aires pela nossa querida Marilena Ansaldi, que a Márica precisava de um bailarino, e ela pensou, ele veio e foi entrando, espaçoso, tomou conta, e hoje nós devemos muito a ele. Gracias, Antonio. Beijos. Beijo. Muito Beijo, obrigada. Simone. Muito obrigada. Tchau. Tchau, muchas Até a gracias. próxima. Obrigado.